Ah, a Gabi caiu agora? Não, tá aí. Tô aqui? Tá aí. Tudo bem, Gabi. Vocês estão sendo gravados. Cuidado com o que vocês vão mostrar na tela aí, por favor. Não vou nem ligar a minha. O que eu pensei de diferente, né? Como semana passada a gente, por minha culpa total, lemos os textos invertidos, né? Eu passei uma ordem e li em outra. Mas quando eu fui ler o texto da Coraza, assim, a gente meio que passou bem por ele, né? Algumas questões foram tratadas ali, especificamente sobre a liberdade do pesquisador, evitar representar os dados. A gente discutiu aquilo e eu nem sabia do que o texto se tratava. Então, assim, achei que foi um texto bem pertinente para ajudar a Gabi e o Helder se libertarem aí de algumas agonias, angústias. Por outro lado, eu achei que ficou muita coisa que não foi falado. Então, a minha proposta é eu começar falando do texto, né? Eu sempre começo abrindo para vocês, fazer o inverso hoje. Eu começo falando do texto da Coraza, tudo que eu acho que não foi tratado no último encontro, e daí depois a gente abre para o grupo, um por vez, falar do texto do Amorim, que daí esse é bem mais denso, difícil, complicado, etc. Tudo bem por vocês seguir essa dinâmica? Tudo bem, beleza? Bom, vamos lá então, né? Primeiro que vocês viram que o texto da Coraza faz uma... dialoga bastante, não é bem da Coraza, né? É da Nodari, Karen Nodari. É o artigo decorrente do relatório de pós-doc dela, que foi orientado pela Sandra Coraza, né? Então, assim, ela dialoga bastante com as coisas que a gente estuda, muito. Tem até um Varela aqui para o meio, que a gente já viu lá na Castrup. Traz a ideia de invenção, que a gente trabalha, né, também, a partir da Castrup. Ela traz diretamente de Bergson, sem citar a Castrup, mas a gente está muito familiarizado com essa ideia de invenção. A única dificuldade que eu senti no texto é quando ela entra na ideia de transcriação. Porque daí é um conceito lá da Sandra Coraza, do grupo dela, etc., que nós nunca lemos, né? A gente não está familiarizado com aquilo, e aí eu me perdi um pouco no texto. Inclusive, eu acho que em algum momento é interessante a gente ler aquilo, né? Voltar a pensar junto com quem está pensando, inclusive até para a ideia do livro, né? Que a gente está debatendo aí, eu acho que tem que trazer aí o que a Coraza tem contribuído, tá? Não dá para deixar uma referência tão importante. Essa ideia de transcriação não dá para deixar em branco, assim, sem debater, sem entender. Pode ser que se aproxime mais ou menos, a gente utilize mais ou menos, mas tem que pelo menos entrar em contato com isso, tá? Então o texto vai critica bastante o objetivismo a partir de Deleuze, né, a representação do objeto, tendo em vista a imagem do pensamento, essa ideia de que nós temos que nos adaptar a um conhecimento dado. Então, trazendo isso para a pesquisa, seria a ideia de verificar o real, né? Então, e não, né? Tanto o Helder quanto a Gabi, eles estão produzindo o mundo, né? Eles estão construindo uma ideia. Eles não estão indo para a pesquisa para entender melhor como as coisas funcionam, de forma alguma. Eles estão indo lá para criar novas ideias, tá? Ou seja, não é esse exercício de estabilizar os dados e isolar da sua complexidade, como está escrito no texto, né? Que transforma a teoria do conhecimento na teoria do conhecido, tá? Então, matando a possibilidade de invenção, tá? Não é isso, né? Então, o que é, então, essa pesquisa que o Helder e que a Gabi estão buscando e que o Paulo buscou também na dele, né? A ênfase da investigação recai sobre o aspecto subterrâneo e invisível, mas de modo algum transcendental, composto por elementos cuja natureza difere das coisas dos indivíduos já formados e constituídos. Tais elementos podem ser chamados de forças, vetores, intensidades, diferença de potencial e energia. Trata-se do mesmo mundo, nenhum outro, só que mudou foi o foco, que passa a ser o movimento, o devir, a transformação da realidade. Então é assim, o que é esse subterrâneo invisível que eu estou entendendo aqui a partir do texto? É o processo de intuição do devir, né? As potencialidades que estão virtuais e que podem se atualizar no ato da pesquisa, tá? É da passagem para novas ideias
que vem dessas intensidades, né, dessas diferenças de potenciais, dessa energia, que perspassa o pesquisador quando ele se debruça para o seu elemento, tá? É claro que isso aí mais para frente, eu vou falar agora para não esquecer, mas mais para frente vai ficar explícito no mesmo texto, e é algo que nós já estudamos isso com muita frequência, não é algo que vem de maneira espontânea, simples, fácil, demanda muita energia, demanda, né? Então, aqui mais para frente vai dizer que o investigador tem que estar à espreita. O que é estar à espreita aqui? É estar atento. Essa atenção aqui que eu estou me referindo é o processo de estar lendo, relendo, lendo outros artigos, olhando para os dados. Se você não estiver colocando a cabeça nisso, gastando tempo nisso, gastando horas, as ideias não vêm, né? Então, não é, eu li um artigo, não me ajudou em nada, vou ler um outro. Participei do grupo de estudos e não me trouxe ideia nenhuma. Eu tenho que estar mastigando isso, eu tenho que estar ali. Esse à espreita é esse processo de gastar suor, de ficar olhando para o texto ali e tal, e tentando uma saída, né? E é um processo, assim, que, claro, quando você está inspirado, né? Quando você está carregado de potência por alguma coisa que te tocou profundamente, aí parece que a escrita flui e vem. Mas enquanto não vem esse processo, você tem que estar ali à espreita justamente dessa potência que se abre. Tá? Esse à espreita é estar voltando para o texto, voltando para os autores, voltando para os dados, tem que estar fazendo esse movimento de voragem, né? Como o Júlio Groppa gosta muito, e que circulou no grupo lá de discussão essa semana aí. Tem que estar nesse movimento de fazer algumas coisas voltarem. O que são essas coisas? Discussões do passado, ideias que já passou, mas eu não escrevi. Eu tenho que estar, ou então mesmo ideias onde eu estou travado, para tentar, através da repetição constante, né, que venha uma diferença, que venha um pensamento novo, tá? Então, lembra que pensar é uma violência. Criar é um ato, né, de resposta a uma força. Então, eu tenho que estar ali à espreita dessa força. Estar à espreita é estar preparado para esse momento. O que tem que ser evitado é remeter o pensamento a uma transcendência, tá? Então, nossa, eu estou esperando vir aqui alguma coisa que vai me revelar a verdade. Não tem verdade. E não adianta tentar escutar o professor falar, o colega falar, ou o próprio artigo, o vídeo que você está usando falar, e tentar emular isso numa repetição empobrecida. Eu fiz muito isso, sabe? Então, assim, como eu não tive iniciação científica, o meu mestrado foi muito isso, assim. Foi muito essa emulação e pouco a criação. Acho que a criação se deu quando eu percebi que faltava pouquíssimo tempo para eu entregar o texto e eu não tinha muita ideia original. E eu tinha lá mais de 100 páginas transcrevendo outros autores, fazendo um processo onde eu entendia perfeitamente o que eles falavam, mas eu não tinha nenhuma ideia que era minha. Então, é esse processo que vocês têm que evitar, esse processo de evitar ficar emulando o professor. Eu via muito isso, sabe? Eu vejo isso, quanto mais controlador é o orientador, mais os seus orientados ou orientandos são uma espécie de mini cópias dele, sabe? Que vai, alguma coisa fica, não tem jeito, né? A gente aprende com também, né? Não aprende a partir de. Então, alguns trejeitos, algumas palavras que o Marcos usava, eu usava, isso é inevitável, esse processo é inevitável. Não é demonizar isso, mas não pode ficar circunscrito a isso. Tem que ter ali a importância que eu dou. Então, ficar lendo o livro, entender o livro e escrever com outras palavras que não são minhas, porque aquele pensamento não está operando na minha cabeça. Ele está operando só no momento que eu estou emulando a minha leitura do texto. Mas se eu pegar todos aqueles textos e guardar, o que eu escrevo? O que sai? O quanto daquilo é o pensamento operando em mim? Então, no doutorado, eu fiz o movimento inverso. Eu tentei o tempo todo, e claro que muitas vezes eu não consegui, e muitas vezes eu tive que ficar escrevendo com o livro aberto do lado, porque também era o processo, né, de entender aquele objeto, de se permitir ser modificado por aquele objeto. Mas o doutorado eu tentei não ficar somente nele. Eu tentei incorporar realmente, assim, para que operasse a partir da minha imanência
dentro de um agenciamento, claro, não é um processo individualizado, mas que fosse com as minhas ideias, que tivesse a minha assinatura daquilo ali, né? Eu acho que é isso que o pesquisador tem que buscar. Vocês estão na iniciação científica. É mais importante isso do que os resultados que vocês vão apresentar. Porque os resultados que vocês vão apresentar, no máximo, vai servir para publicar um artigo que poucas pessoas vão ler, porque a realidade é essa. Artigo científico é feito para pouquíssimas pessoas lerem. A gente contribui lá um pouquinho, num mar de informação, sabe? Sei lá, essas lives que eu tô fazendo de sexta com os meninos lá, elas têm mais, com certeza, mais pessoas prestar atenção de que tudo que eu já escrevi e publiquei na minha vida. Com certeza, as lives que o GLD faz de domingo já tem mais expectativa do que tudo aquilo que foi publicado pelo João, por exemplo, incluindo a dissertação dele. Ou seja, esse exercício da escrita, ele é feito num ambiente muito fechado. Então, é menos preocupante que vocês produzam um artigo que vai revolucionar o campo, e é mais importante que vocês se dediquem a escrever com o coração, escrever com o que faz sentido, com o que você está sentindo, com o que é a sua verdade, a sua produção de verdade, com aquilo que faz parte do seu mundo intelectual. Senão, o que pode acontecer, né? Olha lá, a cutucada aqui que a Coraza dá. As questões, os problemas, o objeto, o sujeito, ou seja, as etapas da investigação, elas não são dadas. Elas devem ser criadas, elas estão por vir. E as noções de importância, de necessidade, de interesse passam a ser os critérios da pesquisa e não a verdade. Vocês não estão pesquisando para encontrar uma verdade, vocês estão pesquisando para criar justamente o que é importante, o que é necessário e o que é interessante. E o que é importante, necessário e interessante é da autoria. Não é do orientador, não é do público, não é dos colegas, não é do leitor, é do autor, né? Tem que ser ali uma potência que o preencha. Se vocês não fizerem isso na pesquisa de vocês, vocês correm o risco de ser sempre, como o Deleuze fala, e é uma citação pesada, intelectualmente imaturo e fadado a se debruçar sobre questões alheias. Ou seja, se você não abre... Quando a gente escreve o artigo com alguém, quando a gente abre um grupo de discussão, quando a gente se propõe a escrever um livro junto, o que a gente está procurando são platôs de atravessamento. É uma colaboração coletiva onde um estimula o pensamento do outro. E aí você produz, até para ter uma materialidade que exige uma sistematicidade, né, uma facilidade coletiva do trabalho em conjunto. É ótimo, mas não significa que estamos encontrando um pensamento comum que atravessa todo mundo igual. Senão, é um clone, né? É um Ctrl-C, Ctrl-V, é uma cópia do pensamento alheio. Não. Cada um tem que ter as suas convicções, o seu pensamento operando, e nunca vai ser completamente convergente com o dos colegas, nunca. Tá? Então tem que saber falar em nome próprio, tem que saber fazer esse movimento de que o que eu penso sobre isso. E fazer afirmações, sim, ó, eu estou pensando isso, X, Y, Z. Claro, pode ser que depois a banca venha e destrua, pode ser que o colega venha e fale uma coisa que você nunca pensou. O processo é esse mesmo, esse é o processo. Né? Porque a reconstrução do pensamento, ela continua, tá? Ou seja, estar à espreita a fim de poder realizar roubos e capturas, tá? Um método para a criação. Aí vem a questão importante, né? Uma questão de método. Não é porque a filosofia da diferença que não tem um método. A diferença é que o método não é universal. O método tem que ser criado. Ou, como, né, a Coraza coloca aqui, transcriado, né? Quando ela vai falar de currículo, né? Esse método, ele existe. Ele só não é uma verdade absoluta para todas as pessoas, em todos os momentos, em todos os contextos. Ele tem que ser criado para atender ao seu problema. Mas ele é sistemático, ele é metodológico, ele é delimitador. Tem que ter ali um processo, né, de construção desse conhecimento, né? E eu acho que esse artigo ela fez um negócio muito inteligente, muito interessante, quando ela cria 3 conceitos curriculares: espaço, imagem e signo. E se fosse para traduzir para coisas que nós estamos discutindo, eu diria que o espaço são os encontros, é o que nós chamamos sempre entre nós de encontro. O que é o encontro? São os espaços. Então, a FEFIS é um espaço que propicia o encontro.
As imagens são os pensamentos, é o que a gente está o tempo todo chamando de pensamento. Ela usa mais o termo imagens, porque é mais deleuziano isso, né? Mais próximo de Deleuze, entender o pensamento enquanto imagem. E os signos são os afetos, né? Então, assim, ela está falando da mesma... Eu achei que ela está falando de coisa muito próxima do que a gente está discutindo. Ela está falando de encontro, pensamento e afeto. Porque o signo aqui em Deleuze é aquilo que nos provoca uma transformação da subjetividade sem passar pela representação. Não é o signo escrito, cultural, dos estudos culturais. Não é esse signo, enquanto uma escrita. Não, é o signo de como o meu corpo lê aquele objeto dado um certo encontro. É aquilo que promove uma afetação, né? Um afecto, uma coisa que me transforma e que me passa a propiciar outros pensamentos, me faz pensar outras coisas, tá? A partir, então, desse impacto afetivo. Aí, quando ela vai para a didática, daí eu não entendi porra nenhuma. O que é autor, o que é infantil, o que é currículo, o que é educador. Porque eu acho que aí a gente precisa ler lá a transcriação da Corazza. Então, isso daí eu deixei meio de lado na minha leitura, né? Não consegui acompanhar o artigo quando ela entrava no A e C, etc, né? Claro que posso fazer inferências, alguma ideia, mas sem ler lá o que a Corazza quer dizer, é tudo muito arriscado e muito distante. Então, eu não gastei muita energia com isso, né? Aí tem uma frase muito boa aqui. O pesquisador, ele passa a ser um afectologista ao tornar sensível forças antes insensíveis, ao mesmo modo em que ingressa numa semiótica das sensações e numa física dos afetos. Então, assim, o pesquisador é o cara que está ali à espreita, atento de forças que nenhuma outra mais pessoa está. Então, muitas vezes, um determinado grupo está ali uma espécie de automático e o pesquisador faz o olhar do estranhamento que consegue trazer para esse circuito dos afetos certas forças que estavam invisibilizadas por esse automatismo do grupo, né? Grupo de dançarinos, grupo de alunos, grupo de discussão, etc. Então, o pesquisador é trazer um outro olhar para isso, né? Então, é isso que vocês têm que buscar fazer também. E tomar cuidado para não entrar no automático do grupo, né? Então, eu vou lá para pesquisar meus alunos dançando, e aí eu esqueço e acabo entrando ali na mesma lógica que está operando. Então, ser mais uma força para promover essa diferenciação no agenciamento, né? Bom, eu acho que era isso, que eu achei muito interessante. Falei sobre o signo. Uma outra coisa que eu acho que tem muito a ver com o que a gente estava discutindo bastante, mas que ela faz uma pequena tensão entre o que nós estamos acostumados e, pelo menos que para mim era ponto pacífico, e aqui ela faz uma diferenciação que eu achei interessante. Então, vou ler o trecho aqui. A invenção é um produto de uma tensão constante entre duas tendências, a da criação e a da repetição. Pelo menos já na distanciada leitura que nós fizemos da aprendizagem inventiva da Castrup, eu estava entendendo a invenção e a criação mais ou menos como sinônimos. E o que a Notari coloca aqui é que a invenção ela é o resultado dessa tensão constante entre a criação e a repetição. Então, é nesse processo de repetir que vem a criação. Né? Claro, desde que haja um esforço para tanto, uma sensibilidade, uma experimentação, uma intencionalidade, uma busca, uma abertura, uma possibilidade de criação, né? Porque se for uma aula que esmaga, que espreme, que promove linhas, né, fechadas, aí não tem espaço para criação, ainda que para alguns autores ela sempre vai acontecer, né? Mas o que a autora está dizendo é que a invenção ela é o resultado dessa tensão entre criação e a repetição. E eu gostei muito disso, porque o tempo todo a gente, pelo menos, né,
um discurso que eu repeti o tempo todo, não era a ideia de negar a repetição, a recognição. Ela é necessária. Então, mas só que, enquanto ela busca uma homogeneização, ela busca um automatismo, a criação pede mais espaço para abrir o novo. Então, a aprendizagem inventiva, né, ou a escrita inventiva, ou a pesquisa inventiva, ou a aula inventiva, o ensino do balé inventivo, ele é aquele que nessa briga entre a criação e a repetição se dá algo novo. Ou seja, voltando lá para aquele exemplo que eu falei, muitas vezes a gente estuda, né, tentando escrever, a gente escreve olhando o livro do lado. Esse seria o processo de recognição, de repetição. Mas é justamente fazendo isso que me aparecem ideias novas. Tá? Então, tá travado? Não tá saindo nada? Vai lá para o texto, tenta fazer uma paráfrase, tenta ler e escrever a partir diretamente do livro aberto do seu lado, mas fica à espreita, fica esperto, que uma ideia nova vai vir. Se você estiver sensível o suficiente, nesse processo de repetir o que o autor fala, vai vir uma coisa nova. Vai vir e dê espaço para isso. Faça surgir isso. Privilegie isso, sabe? Poxa, eu não estou concordando aqui com o que esse autor falou. Ou, o autor está dizendo isso, mas ele não pensou nisso. É isso que interessa, esse movimento aí, e aí você vai e você começa a ter autoria na sua escrita. Por quê? Você começa a escrever coisas que ninguém pensou. Seja para apanhar, seja para concordarem, seja para revolucionar o campo, não interessa, tá? Não pensa na banca, não pensa no professor, não pensa, exceto se for um projeto para entrar no mestrado, doutorado, daí é o oposto disso tudo. É igual entrar no vestibular, é o oposto da criação. Aí é pura recognição, né? Mas eu diria que, mesmo que você faça o projeto, né, o caso do João aí, se ele submeter o projeto para um espaço que privilegia a invenção, aí eles vão gostar muito mais de uma ideia original do que uma recitação de conceitos, do que uma exegese filosófica, né, experimental, digamos assim, tá? Dependendo sempre de para quem você vai submeter isso, né? Por exemplo, a Camila começou a estudar com a gente muito pouco tempo. Ela está se apropriando bem dos conceitos. E ela veio com uma ideia para iniciação, vocês vão saber se ela começar a iniciação, daí ela compartilha, né? Faz parte do âmbito privado, vai passar por um processo seletivo, eu não posso compartilhar a ideia dela. Mas, caraca, que ideia boa, sabe assim? Que ideia boa. Aí você, enquanto orientador, você percebe que ela está meio crua ainda na questão conceitual, filosófica, mas ela teve uma sacada extremamente original, assim, uma ideia muito tesão de ser estudada, sabe? Então, eu acho que é esse movimento, né, que eu percebi que é uma característica dela, de não ficar buscando ser fiel ao que o autor diz. Não ficar buscando essa fidelidade absoluta e extrema. Que também é importante, veja, não é negar isso, né? Senão a gente não ficaria lendo aqui Corazza, Deleuze, indo nas obras. Não é isso, não é negar. Por isso que eu gostei muito... Desculpe, o celular tocando aqui. Por isso que eu gostei muito dessa ideia da invenção ser essa tensão entre a criação e a repetição, né? Eu achei, pelo menos assim, é uma maneira como eu adorei ver agora. E por fim, eu gostei muito da maneira como ela trouxe, enquanto método, não enquanto representação do real, a ideia do triângulo profano, né? A maneira como ela criou uma verificação ela tentou localizar, porque não é ciência que nós estamos fazendo aqui, uma coisa é a atividade filosófica, que é criar conceito, criar ideias, né? Isso é um exercício filosófico. Mas se a gente está fazendo ciência, o que a ciência faz é o quê? É traçar coordenadas. Então, assim, correndo o risco de cair na representação, porque muitos podem olhar para isso e falar assim, não, mas isso aqui é um trabalho representativo. Não é, na minha opinião, não é, porque ela não está estabelecendo um método seguro, um instrumento verdadeiro, um questionário validado. Sabe essa ideia de criar um questionário validado? Eu vou criar um questionário que todo mundo pode pegar ele e pode operar com ele depois. Não, ela não fez isso, mas ela criou questões
que eu achei genial para o método dela, para o problema dela, para pensar a questão da imagem do pensamento. Então, ela tentou localizar a reversão da imagem dogmática do pensamento. O plano de imanência é a nova imagem. E o método de invenção construído no triângulo. Ou seja, o que é localizar? É ficar menos filosofando e trazer um pouquinho para a materialidade. Olha, quando o aluno diz isso, é porque ele está influenciado a partir da imagem do pensamento. Mas quando ele questiona isso, é porque ele está dentro de um pensamento sem imagem. Essa afirmação, ela está ali no fio da navalha, porque ela pode cair na representação o tempo todo. Até o verbo é, né? Ele corre esse risco de você dizer que as coisas são, pressupondo uma essência, pressupondo uma maneira única, né, e verdadeira de atualização. Mas não é essa a questão aqui. Pelo menos não é assim que eu entendi o texto. E imagino que, né, como a Corazza é coautora, então eu posso garantir que não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é o quê? É que é um relatório científico. Enquanto um relatório científico e não um ensaio filosófico, ela está traçando coordenadas. Para deixar mais claro, o exemplo bem claro para o Helder, por exemplo. Quando Pedro perguntou para o Helder, mas Helder, qual foi o momento específico no México que você viu a sua cabeça mudando? Aí o Helder, eu falei, agora fodeu, o Helder não vai responder, né? Aí o Helder falou assim, foi quando eu vi os meninos querendo dançar muito, porque lá é importante dançar, porque senão você não pega ninguém lá se você não dançar. E aí, o quanto isso é diferente no Brasil, né? Porque quanto dançar o homem que dança sofre preconceitos no Brasil, pelo menos no espaço, né? Que o Helder frequenta, porque o que interessa não é uma verdade sobre os homens do Brasil. O que interessa é a subjetividade do Helder. Então, ele localizou um momento específico que houve transformação subjetiva. Essa localização é traçar coordenadas. Então, assim, a aprendizagem inventiva no balé. A Gabi nos ofereceu uma localização no espaço e no tempo, né? Uma coordenada sobre o quando aconteceu um modo diferente de dar aula de balé. Que foi quando ela resolveu discutir as drogas com as meninas. Porque tinha meninas lá, pô, não tem nada a ver falar de drogas, né? Então, acho que é isso. A pesquisa de vocês, na minha opinião, e não pensem através de mim, não caiam nesse erro. Eu estou falando isso para ajudá-los, para colocar o pensamento para movimentar, mas, na minha opinião, o que seria mais interessante na pesquisa de vocês seria encontrar essas localizações. Porque cartografar não é traçar mapas? Então é justamente isso. Olha aqui o mapa de uma subjetividade em transformação. Nesse momento eu vi mudanças subjetivas no pensamento, etc. Se não dá para cartografar presencialmente mais, porque a pandemia fodeu com vocês, o que vocês podem fazer é traçar uma cartografia da própria subjetividade. Como que o meu pensamento foi se modificando a partir do momento que eu fui lendo certas coisas, e aí eu fui percebendo, né, a minha alteração de pensamento, né? Ou esquece cartografia, vai para um ensaio filosófico e se dispõe a criar conceitos, né? O que é muito mais difícil, mas também é uma possibilidade. Ou uma mescla das duas coisas, enfim. Foi uma coisa que eu achei muito interessante, né? Ou seja, ela foi para o campo, a Notari foi para o campo para encontrar as linhas duras, as linhas sedentárias e as linhas de fugas. Não para dizer, isso aqui é uma linha e todo mundo funciona desse jeito. Não. Mas porque ela foi fazer essa localização no tempo e espaço, ela foi traçar essas coordenadas. Ou seja, distinguir as linhas duras, sedentarizantes e as linhas de fuga. Não se perseguirá os procedimentos que estabilizaram o pensamento dos participantes das oficinas, mas o que os desestabilizaram, de modo a romper com os esquemas da representação. Então, na visão da pesquisadora, que não é uma verdade absoluta, quando aconteceu o fato A, B e C, houve uma desestabilização dos esquemas de representação dos alunos. Significa que isso é uma verdade absoluta? Não. Se fosse outro pesquisador, pode ser que ele olhasse para aquele mesmo momento específico e ele visse uma outra coisa. Porque o que interessa é isso, é criar interpretações, é criar narrativas, é criar ideias, é colocar o pensamento para se movimentar buscando respostas, né? É isso que interessa, pelo menos nessa perspectiva, que não tem uma verdade absoluta sobre as coisas. Ou seja, romper com o juízo, acabar com o tribunal da razão,
né? Sempre através dos signos, né? Romper com o modelo de recognição que impedia o verdadeiro pensar para que algo novo surja, de modo que o pensamento, ao deixar de se apoiar em princípios, passa a ser acionado pelos signos. E aí, né, tem essa ideia de princípios como um problema muito sério, que é um nó para mim ainda, né? Tem que pensar em alguma coisa que não seja princípio. Porque princípio eu estou entendendo de onde se parte, mas, bom, se o ponto de partida é o mesmo, é diferente, então a palavra princípio ela é problemática, né? Acho que isso aí falando com o grupo de uma maneira geral, porque a gente estabeleceu princípios didáticos, né? Talvez seja outra ideia, pode ser a ideia de forças didáticas, né? Intensidades didáticas, não sei que porra que vai ser, é um nó que tem que ser estudado. Pode falar. A gente não pensou em pistas? Pistas da aprendizagem, mas não princípio, pode ser pistas didáticas também, de repente trazer para a didática também as pistas. Mas lá atrás nós conversamos pistas da aprendizagem e princípios didáticos, né? Mas sim, pode ser, de repente, voltar para tudo é pista, de repente é o que a gente tem, né? Bom, eu acho que é isso. E aí, por fim, né? Isso interessa mais para a Gabi. Tem uma discussão nesse texto. Esse texto, eu acho que. Veja que você, tanto a Gabi quanto o Helder, vocês não precisam de milhões de textos, tá? Vocês precisam ali de 3, 4 artigos e ficar voltando neles o tempo todo. Porque é assim, sei lá, eu quero. Vou dar um exemplo mais besta, né? Porque nós somos da educação física. Mas digamos que eu quero construir músculos. Eu posso ir na mesma academia, sempre. Eu não preciso ir cada dia numa academia diferente. Eu vou na mesma academia para produzir o efeito. Então, assim, vocês não precisam ficar indo. É até melhor que eu vou na mesma academia, porque eu já vou aprendendo onde tem os pesos. Essa ideia de construir. Tem uma questão do hábito aqui, né? Construir o sujeito a partir do hábito, né? E não um sujeito construindo o hábito, é o hábito construindo o sujeito. Eu não preciso. O hábito vai criando em mim uma faceta, uma subjetividade de quem malha, tá? E os músculos por consequência. Então eu não preciso ir cada vez que eu vou tentar mobilizar o meu pensamento para escrever minha pesquisa, eu não preciso de um texto novo. Eu não preciso ficar trazendo milhões de autores diferentes. Eu posso escolher 3, 4 textos, dependendo aí, né, o número X aí, que vocês achem interessante, e eu posso ficar voltando no mesmo texto sempre, para tirar dele outras coisas, para tirar dele novas coisas, para fazer o meu pensamento repetir, 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 até diferir e aparecer o novo, tá? E aqui tem uma discussão que é interessante para a Gabi nesse texto, nesse sentido, nessa lógica, do quanto a arte é a melhor maneira, né, de promover esse abalo pelo signo, né? Tem uma frase aqui que eu queria achar, é o mais nobre das artes, não sei, estou tentando achar aqui. Potência da arte, né? A arte é melhor em alguma coisa, a frase específica eu queria achar. Mas essa ideia da arte sendo, por excelência, o espaço de abalo da representação provocado pelo signo, né? Porque a arte, por excelência, ela é esse espaço da multiplicidade. Então, quando o Paulo faz a capa do livro Pandemia Filosófica, por exemplo, da compilação, ele tem uma ideia, mas cada pessoa que vê aquela capa vai tirar um N-1 daquilo, né? Vai tirar uma outra realidade daquilo, vai tirar uma outra interpretação. Então, depois que o artista criou o seu produto, ele não tem mais controle sobre aquilo. É claro que todo signo tem essa mesma dinâmica, mas a arte, por excelência, é isso, porque ela quer justamente isso. Enquanto que nem sempre a ciência quer isso, por exemplo. Muitas pessoas escrevem um livro querendo estabilizar, querendo fechar, querendo manter certo conhecimento, né? Criar uma imagem do pensamento fixa, transformando aquilo em conhecido e não em possibilidades de novos conhecimentos. A arte não. A arte ela é justamente a desestabilização, a abertura para o novo. Então aí tem uma tensão grande, né? Tem uma discussão aí a ser feita, né? O balé, enquanto arte, o quanto ele abre e o quanto ele fecha, uma vez que ele é super tradicional, né? Tem uma discussão aí muito interessante. Eu acho que uma das escapatórias para essa discussão é justamente a questão da invenção. A invenção se dá na tensão entre a criação e a repetição. Então não é negar, mas é justamente perceber que essa tensão é que abre espaço para o novo.
essa fricção, né? Então é como ali o galho friccionando na pedra, né, para provocar o calor que vai botar fogo na palha, né? Então a pedra é a repetição, o galho é a criação, forçando ali o espaço para o novo, a invenção é o produto, é o fogo, né? Então, enquanto pesquisador, que fogo que eu consigo colocar nessa pesquisa aqui? O que eu, Helder? O que eu, Gabi? O que eu, Paulo? Que fogo que eu consigo produzir? Quais são as chamas que eu consigo produzir a partir dessas coisas que estão, né, me acontecendo aqui, tá? Eu acho que era... Eu gostei muito do texto, sabe? Eu achei o texto, assim, excelente. Então, por isso a empolgação em querer compartilhar com vocês esses aspectos, tá bom? Até para separar a discussão, eu gostaria que vocês comentassem sobre esse texto da Coraza, se vocês quiserem, claro. Aí eu paro a gravação e aí eu começo uma nova gravação para falar do Amorim, tá bom? Para a gente poder localizar e tal, separar uma coisa da outra. Então eu passo a bola para vocês aí. Ainda sobre a Coraza, o que vocês querem compartilhar com a gente? Ninguém quer falar? Rubens, Manda senhor bala. Daine, eu não li o texto eu não li o texto da Coraza para essa semana, eu li semana passada. Dessa semana eu li o da Castrup lá. Você falou assim, a gente leu da Castrup e... Mas tudo Depois, bem, é um encontro. semana que vem, ó, Oi? né? Semana que Virou, vem? Não, tudo virou uma bem. grande Tendo texto, confusão, né? fazendo um exercício aqui de lembrar um pouco do artigo da Coraza, eu achei muito interessante, porque os artigos que você me mandou do método do acontecimento, aqui eles estão mais potencializados. Ela trabalhou muito mais interessante, colocou mais conceitos que são mais propositivos ainda para esse método, entende? Ela coloca, por exemplo, em algum momento, se eu não me engano, 3 questões do método. O que é isso? Como funciona? Uma coisa assim, que é mais ou menos o que eu entendi, como se ela pegasse aquelas questões do Mil Platô, né? Ou do Anti-Édipo. Nós não perguntamos para a máquina o que ela produz, mas nós não perguntamos para a máquina o que ela funciona, mas o que ela produz. Ela coloca no método, sabe? Tipo assim, a gente não pergunta para as pessoas o que elas são, o que elas estão sentindo, mas a gente pergunta o que isso produz, entende? Então, falar sobre drogas na sua aula, o que a droga te produz? Eu nunca fumei, mas eu nunca fumei nada, eu nunca usei nada, mas qual que é o estranhamento que aquilo te produz, entende? Qual é o estranhamento de você, professora, se produz com as crianças falando sobre aquilo? Isso é muito interessante, sabe? É os corpos produzindo e você chega ali não querendo saber o que é. Você não chega assim, não pode falar de droga, cara. Não tem, criança, não pode. Você chega lá assim, mas e aí? O que vocês estão produzindo com essa ideia? Do que elas estão falando? Que forças atravessam a produção de uma ideia, dessa ideia de droga, de drogado? Com quem que elas estão se conectando no dia a dia? Com que força elas estão se conectando no dia a dia para elas comentarem isso? E eu achei isso muito potente, até porque não foi é um exercício de lembrança. Desculpa, eu estou tentando lembrar do artigo. E, nossa, obrigado aí por você estar falando aí, Rupão. Porque na minha pesquisa, principalmente, eu vejo essa vontade de, em algum momento, estar querendo falar uma coisa que é só minha, sabe? Vai ser difícil explicar, com certeza, em algum momento. Eu até lanço uma ferramenta que eu usei lá para tentar expressar o que eu estava sentindo, mas lançando ao acaso, né? A gente nunca sabe se quem vai entender ou quem vai furtar. Mas eu achei isso muito legal. Ela coloca 3 questões lá, que como se fossem... Como que eu posso dizer? Como se fosse um track do pensamento, sabe? Joga um track assim, ele explode, aí você... Como aquele negócio do Bergson, da granada, os estilhaços vão se compartilhando, se decompondo e transformando. Como se fosse um track do pensamento, tracks de pensamento ali, para a gente chegar na máquina, chegar nos corpos, ao encontro com os corpos, a gente fazer perguntar: o que estão produzindo? Eu acho isso magnífico e lindo, assim, e potente para a criação. Eu acho, bom, aí como cada um vai pensar, aí, né,
com cada um, mas eu acho isso interessante porque também acrescenta na ideia, não que seja uma imagem, alguma coisa assim, acrescenta a ideia de método contra acontecimento. E eu gostei muito da sua fala. Obrigado aí, Rubão. Passa a bola. Imagina, inclusive, desculpa falar de novo, mas é que eu acho isso muito importante. Porque foi um sofrimento meu e é uma experiência ainda, tá? Por exemplo, muitas pessoas, elas entram no mundo da pesquisa científica com o professor, com o orientador, conduzindo todos os passos dela. Todos os passos, cada passo. Ele apresenta um método, ele apresenta o autor, ele apresenta os conceitos estabilizados. E aí, é igual o filho que vai brigando por independência conforme vai crescendo, sabe? A sua mãe não deixa você assistir televisão até tarde, e a sua mãe não deixa você ir na casa do amiguinho tal dia, e aí conforme você vai crescendo, você vai rompendo gradativamente, ganhando espaço. Eu vejo muito pesquisador que passa por isso, assim, ele vai rompendo devagar, e muitos só depois de doutor, só que eles começam, e alguns geram essa dependência emocional, do mesmo jeito que tem filho que nunca rompe com pai e mãe, no sentido assim, que nunca fala em nome próprio, sempre não é capaz sem, claro, mantendo o respeito. Eu não tô falando para você mandar pai e mãe tomar no cu, não é isso. Mas é você dar mais espaço para as forças que te atravessam e pensar menos nas coisas que te contêm. Então, a maioria dos iniciantes científicos, eles passam por esse processo, a maioria, né? Estou aqui generalizando, mas eu vejo com muita frequência esse processo de você tem que ir brigando por espaço, gradativamente. Com vocês, desde o início, eu tentei fazer o oposto, mas isso gera outros problemas. Porque gera o quê? Gera o sentimento de abandono. Porque se não tem caminho certo, se não tem caminho certo, não tem caminho único, e eu posso criar, dá a impressão que criar é assim, vou sentar na frente do computador e vou criar. Uhul, criei aqui minha metodologia, escrevi 100 páginas, olha que belezinha. Não é. É doloroso, é difícil, exige suor. Então, me parece que nenhum dos dois caminhos são os mais interessantes, sabe? Talvez, assim, oferecer um método, ó, faça desse jeito, se você quiser. Você não está conseguindo pensar em nada? Você não está conseguindo criar nada? Então, faz assim. Faz desse jeitinho aqui que eu estou te falando. Aí, nesse processo de fazer do jeitinho que o orientador está falando, a diferenciação, essa autoria, essa vontade de ser original, ela começa a aparecer. E aí é papel do orientador falar assim: investe nisso, cara. Você está sentindo, depois de ler o Gotani, depois de ler esses caras, você tá aparecendo ideia na sua cabeça? Dê privilégio para essas ideias, dê ênfase nelas. Fale menos do Gotani e fale mais de você, sabe? Esse você não em sentido enquanto uma essência que lhe define, mas a singularidade Paulo que está produzindo coisas a partir dos encontros com o Gotani, com tal, nem lembro os nomes, Galahu, etc e tal. Então, acho que é mais ou menos isso que eu queria passar, sabe? Assim, vocês não estão abandonados, né? Mas se precisar de ajuda, que estender a mão para executar o processo, ok, então faça exatamente assim, ó. Mas tente fazer essa repetição dando virtualidade para potência, né? E aí eu já me empolguei em falar de novo. Vai, alguém começa a falar e para eu calar a boca. Bom, eu gostei bastante também, Rubens, dessa leitura que você fez e me ajudou muito agora a pensar na minha pesquisa, porque até então eu tava com esse embate, né? Pô, mas como assim? Trabalhar com metro, com a filosofia da diferença e fazendo iniciação científica, né? Se em algum momento a gente, vamos falar, vai ter que colocar alguma coisa, né? Como você bem colocou, localizar, traçar coordenadas. Até então, para mim, isso era como, uma forma de representar e era muito dividido assim no meu pensamento, na representação, na imagem, não há criação. Daí, eu até tinha lido essa parte que você colocou, mas não dediquei tanta atenção, não sei se eu entendi direito. Agora, entendi melhor que, então, a invenção se dá junto, né, nesse tensionamento da repetição e da criação. E também em relação a esse método, que
não sei, eu tava fazendo uns negócios lá com tanto medo de cair na representação e acabando tendo até um certo medo de fazer o que eu tô pensando, entendeu? Colocar o que eu penso a partir das pessoas que a gente tá lendo, né? E... Bom, acho que é isso daí. Agora eu vou pegar firme e... É isso aí, me ajudou bastante a pensar então nesse método. Legal, Helder. Agora que sabe o que você faz, lembre-se do outro ensinamento que o texto nos traz, que o processo é doloroso e demanda gastar tempo. Então, assim, muitos interesses, eles acabam, né? E parte disso é culpa minha também, né? Porque eu fico levando artigos e outros projetos e livro, etc. Mas chega uma hora que você tem que colocar a sua mente só numa coisa só. Senão, porque a nossa subjetividade, a gente não tem controle, né? Não é um ser racional que controla, eu vou desligar essa... Não é um computador que eu fecho a janelinha aqui e abro ali, né? Então chega uma hora que eu tenho que ficar numa coisa só para que esse novo apareça. Claro, não estou dizendo para virar um aluno coreano, né, que fica 18 horas por dia estudando para o vestibular. Também não é isso. Mas chega uma hora que eu preciso entrar em sintonia com o texto, entrar em sintonia com o problema, me deixar ser agenciado, deixar passar forças, deixar estar sensível, devir coreano, né? É gastar um pouquinho de sangue ali, é gastar um pouquinho de sangue, senão não sai. Se você deixar assim para puramente aberto, né? Como é que Deleuze fala mesmo? Aquela ideia de Deleuze que ele não viaja muito, que é para não espantar os devires. É isso que eu estou falando. Se você começar a abrir um livro, agora vou falar de outra coisa, né? Agora, putz, vai ter uma live aqui que fala sobre a pandemia na sexta-feira à noite. Eu vou assistir essa live agora. Então aí a sua cabeça, o seu devir foi para o espaço. Porque o seu devir cada hora tá numa coisa, né? Então esse equilíbrio, né? Eu sei que é um problema meu também, parece que é seu, da Gabi, parece que o João parece que é mais centrado, mas nós aqui parece que temos essa característica de ficar espantando o devir, porque vai indo para muitas coisas ao mesmo tempo. Então, beleza. Entrou em sintonia com o que tem que ser feito, é a hora de sentar e fazer, sabe? É a hora de sentar e fechar umas janelas, fechar uns pop-ups, se proteger um pouquinho dessa invasão que vem, né? Dessa cybercultura, né? Nesse processo que vai nos convidando o tempo todo a participar de muitas coisas e dar uma focada, entendeu? Entendi sim, boa. Gabi, está nos ouvindo, Gabi? Eu tô. Então, vamos lá. Eu fiz um pouco disso essa semana, porque eu li o texto semana passada, aí essa semana eu deveria ler o outro, mas eu não li o outro, eu reli o mesmo texto, que foi o da Coraza. E eu vi que me ajudou bastante, eu consegui tirar coisas novas que eu não tinha tirado, e eu fiquei mais centrada nisso. E eu também tenho muita essa dificuldade, tanto que eu estava fazendo o trabalho da Iris junto com o Gabriel. Aí a gente estava escrevendo as competências e eu coloquei um monte de conceito que o Gabriel olhava para minha cara e falava assim: o que significa isso? Porque ele não faz a menor ideia do que eu estou falando. Aí fica isso. Eu tenho medo de levar isso para coisas que não tem nada a ver e trazer coisas que não tem nada a ver aqui. Então eu fico muito insegura. E Olha, outra coisa. Desculpa. Você ia te dizer, não fique insegura, se permita, experimenta. Se der merda, fica tranquila que os professores estão aqui para falar depois. Outra coisa, eu tô tendo um pouquinho de dificuldade agora nessa questão de localizar, porque eu preciso de fazer a conclusão. Eu preciso ter uma conclusão. Eu não faço a menor ideia de como começar uma conclusão de um negócio que eu tô vendo que não tá na hora de eu parar. Como que eu vou concluir? Como que eu vou colocar as ideias finais ali, sendo que eu não tenho um final. Eu não consigo ver um final agora. Tá. Então, aí é justamente isso que a gente está... que eu estava dizendo para você, que é assim, estou num ponto sem inspiração, não sei o que fazer.
Como que a inspiração vai vir? Com suor e sangue, né? Me debruçar ali de novo e fazer o que eu sei. Puta, eu sei tá ruim, eu sei que tá ruim. Eu tenho uma ideia. Se eu tiver que fazer agora, eu tenho uma ideia. Eu vou escrever essa ideia, mesmo sabendo que ela tá ruim. Que é para quê? Só para colocar em movimento, só para colocar as coisas para andarem. Claro que nós não iremos abandonar vocês, tá? Então eu tenho como proposta que vocês nos mandem o que vocês fizeram, para que depois que a gente leia o texto da Castrup na semana que vem, que o Paulo falou que é bom, a gente leia o texto de vocês dois. Entendeu? Para quê? Para tentar dar ideias para vocês concretizarem o texto, tá? Bom, mas, oi, pode falar. Se você achar que é melhor já ir para o texto deles para ajudar já, então vamos nessa. Porque se for para o texto da Castrup para esperar uma novidade, assim, algo bem, ela tá falando coisas que a gente não ouviu, outras palavras, outras dimensões, falando sobre movimento até. Mas se for para ajudar mesmo, se eles já quiserem falar, já com certeza já passa para o texto deles. Só falando. Eu acho que seria melhor. Então, vou fazer a seguinte proposta, da gente, depois de ler o texto deles, a gente voltar para o texto da Castrup, né? Voltar não, ir a primeira vez, porque seria semana que vem mesmo, né? Hoje é o texto do Amorim. Aí eu peço desculpas, porque eu quis colocar 3 textos de uma vez e confunde todo mundo, inclusive eu me confundi, né? Mas por que eu coloquei 3 de uma vez? Porque eu não queria perder aquele texto, sabe? Eu vi o título assim, porque eu recebo notificações de artigos novos. Eu falei, mano, esse texto aqui é muito bom. E aí eu não queria esquecer disso, e aí eu joguei no grupo ao invés de anotar na minha agenda, porque eu tava com pressa. E aí fodeu tudo, né? Eu peço muitas desculpas por isso, mas a gente pode voltar depois no texto, tanto da Castrup, quanto no do Amorim mesmo, né? Porque eu suspeito que o do Amorim também tem muito a nos dizer. Mas depois, talvez, então, depois desse processo de ler o texto do Helder e da Gabi. Então, Gabi e Helder, se vocês quiserem nos enviar já hoje, amanhã, ou sentar e escrever hoje, amanhã, e mandar na sexta e tal, manda com alguns dias de prazo, pelo menos, a gente já discute na semana que vem o texto de vocês. Tudo bem para vocês? Tá bom, eu vou pegar para fazer essa questão de conclusão, que eu tô só com ideias, não coloquei nada ainda. Vou escrever entre hoje e amanhã, daí eu mando para vocês. Combinado. Beleza. Eu também até sexta eu mando, vou colocar o que eu tô pensando ali, que tô pretendendo, que tô com mais dificuldade, daí eu mando. Combinado. Viu? Manda bala. De qualquer forma, e aí falando especificamente com a Gabi, assim, se eu não me engano, eu acho que é esse texto da Nodari e da Coraza que fala sobre o término da pesquisa, né? Sobre que a pesquisa, ela não, de regra, assim, ela não vai acabar, né? Ela nunca vai ter, porque você vai abrindo espaços, né? Você vai construindo novas possibilidades e, na verdade, se você for levado por esse fluxo, a pesquisa nunca termina mesmo, na verdade, né? Nunca tem um ponto que você fala assim, nossa, fechei exatamente o que eu queria, né? Eu acho que uma possibilidade, de repente, é você colocar coisas que poderiam ter, sabe? Então, não sei, de repente, limites que você encontra e fala assim, ó, aqui nessa pesquisa eu fui até aqui, e numa próxima eu posso tentar fazer outra coisa, né? Ou então existe um pouco mais de coisas a serem investigadas aqui nessa parte que eu não fiz. Coisas nesse sentido que podem ajudar a compor a conclusão, né? Porque o fim em si é difícil a gente encontrar e a gente está feliz, né, com aquilo que a gente fez até aquele ponto ali, falar, nossa, fechei com chave de ouro, né? Pelo menos para mim, assim, né? Eu achei uma coisa que eu fiz, cara, que assim, foi um exercício besta de falar assim, mano, o que eu aprendi com esse texto, com o que eu estava escrevendo? Aí eu pensei, poxa, antes de começar, eu não sabia digitar nem no notebook, assim, sabe? Eu ficava caçando milho, assim, nas letras. Eu clicar, sei lá, escrever no notebook um pouquinho mais rápido, sabe? Vai fluindo, eu vou escrevendo. E eu nem parei, assim, para fazer algum exercício, sabe? Não fiz nem curso, nem nada.
Aí, mesmo esse exercício, alguns exercícios bestas, assim, sabe, que parecem bestas, sei lá, acho que me levaram a ter uma inspiração para uma certa conclusão, sabe? Até falar de artigos que eu li, tive uma ideia, sabe? Bom, não é para Gabi fazer exatamente isso, mas sei lá, se inspirar os dois, né? O Gabi e o e, sei lá, pode ser algum exercício, né? Deu uma travada no você aí, Paulo. Foi só para mim ou foi para todo mundo? Não, aqui travou também. Pra mim Também travou. também. Repete o finalzinho aí, Paulo. Não, no final só falei que não, que esse exercício tipo de pensar o que você aprendeu na própria ação de escrever o artigo, ele pode ser interessante, não que para inspiração, não que seja isso que você tem que fazer, mas pensar em coisas bestas assim, né, do que pode ser até besta assim, talvez possa ajudar numa conclusão. Por onde passamos nesse percurso aí da escrita do artigo, o que eu aprendi assim, algumas escolhas que eu fiz assim que pareciam bestas, mas de certa forma foi a maneira como nós nos afetamos com essas leituras, entende? Talvez isso possa ajudar em alguma conclusão. Ou conclusão não, né? Consideração final. Eu concordo plenamente. Eu acho que tem que fazer. Não precisa seguir exatamente o sistema do Paulo, mas criar um sistema. Eu já dei exemplo para o Helder também, por exemplo, que as aulas da Cíntia me afetavam muito. Cíntia Ribeiro na USP. Então, acabava a aula dela, eu já ia para o computador escrever, porque eu estava ali afetado pelo que ela falava, né? Se eu esperasse chegar em casa com as minhas anotações no caderno, eu já não tinha a mesma potência do que escrever ali logo após o encerramento da aula dela. Então, era um método que eu criei para mim, né? Não estou dizendo que é uma verdade também, mas são dicas que você pode tentar seguir para ser afetado por esse novo, por essa inspiração, por essa, né, essa potência que atravessa, né? E concordo plenamente com o João também, que a pesquisa não tem fim, né? Você vai fazer um esforço aí para entregar uma burocracia, para entregar um documento, para receber um título, né? Mas esse processo de movimentação, de aprendizagem inventiva, ele não tem fim, né? Separar bem o que é a pesquisa formal, documental, da pesquisa, né, que não tem fim, dessa potência de querer descobrir coisas novas, aprender coisas novas, inventar novos conhecimentos, etc. Mais alguma coisa sobre o texto da Coraza? Mais alguém quer falar alguma coisa? Assim sendo, então, eu vou parar essa gravação.